que resta depois do fim do mundo? A gente chama de escatologia a parte da teologia que se preocupa em narrar os eventos finais da história humana. O fim dos tempos, se você assim preferir. O acerto de contas. O juízo final. O cristianismo tem o arrebatamento, o anticristo, a segunda vinda de Jesus e a chegada da nova era. A mitologia nórdica tem o Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, quando o velho mundo se afundaria no oceano. O hinduísmo fala da vinda da figura de Kalki, o 10º avatar de Vishnu, que se reencarnará em Shiva e dissolverá o universo. Os Yanomami dizem da queda do céu, quando os xamãs não mais conseguirão enviar seus chapiri para reforçar a estrutura do céu feita por Omama, e tudo desabará sobre a floresta. O budismo prevê a vinda de Maitreya depois que todo o conhecimento do Dharma for perdido, as relíquias de Buda forem queimadas e a humanidade se afunde em degeneração, ganância, pobreza e violência. Até a ciência moderna especula sobre o universo se expandindo rumo à entropia máxima e, eventualmente, atingindo a temperatura de zero absoluto, cessando todo o calor, toda a luz e todo o movimento. Esse aqui era o pequeno vilarejo de Bento Rodrigues, subdistrito de Santa Rita do Urão, no município de Mariana, Minas Gerais, no início de 2015. Esse aqui era o pequeno vilarejo de Bento Rodrigues, subdistrito de Santa Rita do Urão, no município de Mariana, Minas Gerais, em 5 de novembro de 2015. Isso é o que restou do pequeno vilarejo de Bento Rodrigues, subdistrito de Santa Rita do Urão, no município de Mariana, Minas Gerais, em 2019. O que resta depois do fim do mundo? Na tarde do dia 5 de novembro de 2015, a barragem do Fundão, controlada pela Samarco Mineração S.A., o empreendimento conjunto da mineradora brasileira Vale com a anglo-australiana BHP Billiton, se rompeu, despejando 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de extração e processamento de minério de ferro sobre Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. O mar de lama se alastrou, alcançou o Rio Doce, causando danos culturais, ambientais e humanos de escala sem precedentes em toda a bacia hidrográfica de Mariana até o litoral do Espírito Santo, matando a pesca, destruindo a vida de populações ribeirinhas e deixando grandes cidades como Governador Valadares sem água potável. A estimativa é que os efeitos desses rejeitos no mar ainda vão ser sentidos por pelo menos mais 100 anos. Uma multa de 4,4 bilhões foi estabelecida para ser paga pela Samarco. De acordo com notícia de 29 de janeiro de 2019, essa multa ainda não foi paga. Nós fomos até Bento Rodrigues, 3 anos e meio após a tragédia, para rastrear os restos e as ruínas do maior crime ambiental que o Brasil já havia visto. Todo mundo que pega a estrada em Minas Gerais pela primeira vez se deslumbra com os famosos mares de morros da nossa topografia, como esses aqui na famosa BR-356, que liga Belo Horizonte a Ouro Preto e Mariana. Mas hoje, nossas estradas revelam também outro tipo de assombro. Essa sinalização aqui, ao longo da rodovia em nossa viagem para Bento Rodrigues, dizia muito sobre o que nos fez sair da sala naquele dia. Dizia muito sobre o nosso estado nos tempos atuais. Ao nos aproximarmos finalmente de Bento Rodrigues, após cerca de 2 horas de estrada, a primeira surpresa:
o acesso fechado para obras. Após uma rápida troca de palavras entre a professora Maria Luísa e os operários da Vale que ali estavam, a gente descobriu que teríamos que dar a volta e entrar no vilarejo por cima, e não por baixo. Nós descemos do ônibus aqui, perto de uma guarita de segurança da Vale, que eu não consegui filmar, por onde podíamos visualizar bem a topografia da região e entender melhor o caminho feito pela lama ao descer da barragem. A guarita, as placas e o arame farpado deixam uma coisa bem clara. Essa não é mais uma cidade, mas sim um território da Vale S.A. Estamos em território privado, ou talvez eu deva dizer, privatizado. Embora nossa excursão já tivesse marcado há mais de um mês com o aval da própria empresa, o segurança reluta em nos deixar avançar rumo ao vilarejo, que a gente pode ver somente ao longe. Nesse pedaço de estrada de terra, a gente fica por quase meia hora, enquanto ligações eram feitas e permissões revistas. Nesse meio tempo, eu consegui de longe ter os primeiros vislumbres de Bento Rodrigues. Duas coisas me chamaram a atenção. A primeira foram essas vaquinhas, que eu só consegui identificar como tais através da lente da câmera. Depois fui saber que alguns ex-moradores da cidade conseguiram salvar parte de seus pequenos rebanhos por estarem pastando em lugares mais altos quando a lama atingiu. Olho para essas vaquinhas e não consigo não pensar nelas como testemunhas de uma catástrofe, como sobreviventes que podem atestar o fruto podre da barbárie e ganância humanas. A outra coisa que me chamou a atenção foi o chão. Debaixo do sol forte ele brilha muito, como o glitter no carnaval de Belo Horizonte. Rapidamente eu consigo achar a origem, o minério de ferro. Se é um rastro dos rejeitos da extração deixados pelo rompimento da barragem, ou se é um traço próprio do solo da região, rica em minério de ferro, eu não tenho certeza. Um colega com quem bato um papo se lembra de Drummond, o eterno poeta mineiro. Por isso sou triste, orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Me pego pensando como o ferro, a maior riqueza das nossas Minas Gerais, parece ser também a nossa maior maldição. Como foi nosso ouro em séculos passados, é o ferro que atrai a sanha de homens gananciosos que matam nossos morros, nossos rios e nosso povo. Quando temos alguma sorte, nos sobram umas vaquinhas. Dessa vez sou eu que me lembro de Drummond. Quer ir para Minas, Minas não há mais. Resolvidos os trâmites burocráticos, a Vale finalmente nos concede a devida autorização para entrarmos nas ruínas do povoado. Devido ao desvio que tivemos no percurso, nós veremos Bento Rodrigues de cima para baixo, começando, portanto, pelas áreas menos atingidas pela lama. A primeira coisa que me surpreende são as molduras de portas e janelas, quebradas, com os tijolos expostos. A professora Maria Luísa nos explica. Após a catástrofe, saqueadores oportunistas passaram a frequentar o povoado durante as noites e roubar tudo de aproveitável que os habitantes de Bento Rodrigues deixaram para trás no desespero da fuga, até portas e janelas. Como esses saqueadores tiveram acesso ao povoado durante o período em que a Vale criava empecilhos para os próprios moradores que reivindicavam seu direito de ir às suas casas tentar resgatar o que pudessem, é ainda uma pergunta sem resposta. Ou talvez, sem responsável. Conforme descemos as ruas de Bento Rodrigues, me chamam a atenção especialmente os objetos deixados para trás, aqueles destruídos demais até para cativar a gana dos saqueadores. Eu fico pensando quantas histórias esses objetos podem contar, ou melhor, quantas histórias nós podemos vislumbrar nesses objetos. Quantos filmes foram assistidos nesse sofá? Quantos casos contados entre comadres? Quantos cochilos depois do almoço? Quantos cafés foram feitos nesses fogões, com broa e pão de queijo quentinho para os parentes da cidade grande? Esses objetos são restos, traços, vestígios. São o que o filósofo Walter Benjamin chamava de Spüren, as ruínas das catástrofes, que nos oferecem pequenos fragmentos para que possamos tentar colar os cacos de uma narrativa estilhaçada. Não consigo deixar de pensar em dezenas de narrativas pós-apocalípticas que eu já consumi
em que objetos velhos e destruídos nos oferecem pistas para um passado que nunca vai poder ser de todo apreendido. É vendo esses objetos que eu penso: esse mundo já acabou. Vejo esses tênis e uma sapatilha jogados num canto da rua, onde talvez houvera um dia um meio-fio. Imediatamente, minha mente é levada à infame Sala dos Sapatos do Museu de Auschwitz, na Polônia, onde os calçados das vítimas das câmaras de gás são expostos para os visitantes. Me pego perguntando: será que é isso que deveria ser feito de Bento Rodrigues? Talvez monumentalizar essa cidade, expô-la como uma chaga a ser conhecida por todos, um museu a céu aberto que ateste a barbárie da mineração em Minas Gerais. Talvez seja isso o que falte para que isso não mais aconteça. Mas talvez não. Talvez monumentalizar esse espaço seja justamente esvaziá-lo de suas chagas e elevá-lo ao patamar de cultura. E, novamente, Walter Benjamin me vem à cabeça. Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. E me pego pensando em quantas catástrofes foram pasteurizadas, digeridas e por fim naturalizadas ao serem transformadas em monumentos de cultura. Sigo caminhando, como todo o grupo, com muito mais perguntas do que respostas. Mas algumas ruínas me provocam. Essa mesa de totó, como chamamos o Pebolim aqui em Minas Gerais, talvez mais do que qualquer outra. Metade para dentro, metade para fora da casa, um entre-lugar de fuga. Foi a lama que arrastou? Foi uma tentativa de saqueio frustrada pelo tamanho da mesa em relação à porta? A porta me parece sugerir quase uma moldura, e a posição da mesa gera um efeito, talvez, estético. E quando eu me dou por mim, eu estou novamente monumentalizando as ruínas dessa barbárie. Já nos aproximando ao final do percurso, a dimensão da catástrofe me atinge com toda a sua potência. É a Escola Municipal Bento Rodrigues, seu nome ainda perfeitamente legível na fachada. As paredes destruídas das salas de aula me mostram uma estrutura em abismo, como se toda a paisagem se inserisse dentro de uma sala, que se insere em outra, que se insere em outra. Como se nessas 4 linhas tivesse resumido todo o horror. Não consigo deixar de pensar no que foi o espaço da escola. As imagens de crianças inquietas, de professores estressadas, da barulheira do recreio. A escola, eu acho, me remete acima de tudo à vida. E qual não é a surpresa em notar que é justamente a encruzilhada da escola o espaço escolhido pelos moradores para homenagear seus mortos. Em cada um dos 4 cantos, cruzes marcam esse espaço de memória. Logo depois do fim do mundo, eu penso, a primeira tarefa é enterrar os mortos. É nessa encruzilhada que as professoras Maria Luísa e Elisa nos contam por que o número de mortes da catástrofe é relativamente pequeno, dada a dimensão do volume de lama. 19 pessoas. Elas nos contam de uma heroína anônima, Paula Geralda Alves, uma moradora da vila que estava próxima à barragem quando o rompimento aconteceu com a sua moto. Em questão de minutos, ela conseguiu voltar ao povoado e percorrer as ruas da cidade gritando a todos para que fugissem e fossem para o terreno alto. Quando a gasolina da moto acabou, ela seguiu a pé, ajudando crianças e idosos na fuga. Talvez não fosse a fortuita e heróica ação dessa motociclista anônima, dessa cavaleira do apocalipse às avessas, os números de fatalidade seriam muito mais trágicos. A professora Elisa proclama: deveria haver uma estátua dessa mulher aqui nesse cruzamento. O pequeno vilarejo de Bento Rodrigues, subdistrito de Santa Rita do Durão, no município de Mariana, Minas Gerais, era um mundo. Para 600 pessoas que ali construíram suas vidas, aqueles poucos quarteirões vislumbravam uma totalidade. Ali estavam suas memórias, tanto as pessoais quanto as coletivas, transmitidas de geração para geração. Ali estavam seus bens, desde o de valor financeiro até os de incalculável valor emocional. Não foi por acaso que eu decidi chamar esse ensaio de O que Resta Depois do Fim do Mundo.
Após o apocalipse de Bento Rodrigues, levado a cabo pela besta fera da ganância mineradora, que há séculos se alimenta do ferro das montanhas e das veias de Minas Gerais, tudo que temos para tentar recontar essa história são restos, traços, vestígios. Ao longo dos últimos minutos, busquei compartilhar com você os restos que encontrei em Bento Rodrigues e tentei dar algum sentido, algum ordenamento à catástrofe. Mas lidos esses restos, visitadas essas ruínas, o que sobra para nós? Nos 3 anos desde Bento Rodrigues, a impunidade da atividade mineradora fez mais centenas de vítimas. Em 25 de janeiro de 2019, mais uma barragem ligada à mineradora Vale se rompeu no município de Brumadinho. O total de mortos oficiais já passam dos 200, mas pessoas envolvidas na tragédia garantem que há muito mais. Depois do caso, laudos vieram à tona que mostravam que dezenas de barragens de rejeitos de minério espalhadas por Minas Gerais se encontram em diferentes graus de risco de rompimento. Durante a escrita desse roteiro, pelo menos 3 cidades já estão em estado de alerta, uma delas completamente já deserta. Recentemente, me chegou a notícia de que mesmo bairros da capital Belo Horizonte já fazem treinamentos de evacuação conduzidos pela Vale. O cavaleiro do apocalipse da mineração cavalga furiosamente pelas montanhas de Minas Gerais. Eu comecei esse relato dizendo que quase todas as religiões do mundo têm uma escatologia. Mas eu omiti um elemento importante quando eu falei sobre isso. O fim do mundo, quase sempre, vem marcado pelo nascimento de um mundo novo, uma nova era, uma renovação, o triunfo do bem contra o mal. Eu tenho uma resistência em atribuir à história o mesmo determinismo que atribuímos aos mitos, mas os restos de Bento Rodrigues me contaram uma história com um vilão claro, um vilão que destrói tudo que vem em seu caminho em nome do lucro. Talvez em meio à catástrofe, as nossas Minas Gerais possam ter aprendido que a ganância da Vale e de outras mineradoras que exploram o nosso estado e nosso país só trarão a nossa ruína. Talvez, em meio à catástrofe, possamos aprender que entregar o nosso minério nas mãos do capital que tudo explora, tudo vende e nada preserva, pode nos custar muito mais do que imaginávamos. Talvez, em meio à catástrofe, seja a hora de revermos nossa relação com o nosso minério, com nossas montanhas, com o nosso povo, com nossa biodiversidade, com nossa terra. Talvez, em meio à catástrofe, seja a hora de ousarmos construir um mundo novo. E veio a lama e matou tudo, matou todo aquele mundo, e não havia